Aplauda mais forte que é para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Pai, sabemos que a Tua presença já se fazia presente antes de estarmos aqui. Tu és o mesmo que andou na fornalha. Tu ainda continua sendo o mesmo que estava na cova. Tu estás aqui hoje, Pai. E a Tua presença, ela é real no meio de nós. Estremeça-nos, Pai, nessa noite. Faça-nos ouvir a Tua voz. O que o Senhor tem para dizer conosco, Senhor, nessa noite. Nós queremos aqui, Pai, nosso intuito é somente louvar, exaltar o Seu santo, poderoso, digno nome. Nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Então, igreja, aplauda Jesus novamente. Glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Pode tomar os vossos assentos, amém? Glória a Deus. Hoje eu estou igual a minha esposa, eu não sei porquê, mas eu estou trêmulo. Aleluia. É verdade, varão. Aleluia, queridos. Você pode abrir as vossas Bíblias em João capítulo 19, no verso 30. A minha versão é a King James, tá? Atualizada. Deus tem algo para os nossos dias de hoje, para o nosso coração nessa noite. Então, foque na palavra, ouça a palavra. Veja o que Deus está falando nessa noite. Porque Deus quer falar a todo momento ao nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Todos acharam? João capítulo 19, verso 30, que diz assim: Então assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Amém, queridos? Só esse versículo por enquanto. Amados, enquanto Jesus estava pendurado naquela cruz, obedecendo a ordem de Deus Pai, para que todo pecador fosse salvo, para que todo pecador fosse redimido dos seus pecados. Jesus, a palavra de Deus diz que Ele se fez expiação sobre os nossos pecados. Ele se entregou por nós. Ele deixou que os nossos pecados, que o seu e o meu pecado, fosse lançado sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Tudo isso Jesus fez, de braços abertos, esperando a morte chegar sobre a sua vida. E eu creio que muitos naquela época, olhando para Jesus, poderiam ter titubeado, né? Ou balançado as suas cabeças, e pensado que Jesus, de fato, não teria cumprido aquilo que Deus ordenou sobre a sua vida. Eu creio nisso, que muitos que estavam ali, disseram: esse aí, ele fez, foi só blasfemar. Por quê? Porque ele não cumpriu aquilo que ele falou tanto na palavra dele. Sabendo eles que Jesus estava apenas começando ali o processo na minha e na sua vida nos dias de hoje. E hoje você pode estar aqui entendendo quem é Deus na sua vida, entendendo quem é Jesus, entendendo todo esse manifestar sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Então, querido, Jesus estava entregando a si mesmo como sacrifício vivo, para prover redenção para as nossas vidas, trazer redenção na minha e na sua vida, podermos andar segundo a vontade dEle, olhando somente para a palavra dEle, e entendendo o que Ele tem para nós nos dias de hoje. Quando você para lá no seu lar e olha para Jesus, para a palavra dEle, qual o sentimento que você tem no seu coração? Qual é a certeza de vida que você tem no seu coração? O que você consegue ver e imaginar? O que você pensa? Porque a palavra não diz muito, querido, sobre a morte de Jesus. Só fala que Ele levou algumas chicotadas, foi cuspido, foi açoitado, carregou uma cruz e foi ali crucificado, e que depois morreu.
algo muito superficial, mas se nós formos adentrar no pano de fundo da história, nós vamos ver que há algo muito mais profundo, que a nossa mente não consegue nem imaginar e suportar. Então é nesse ponto que nós temos que nos apegar, é entender que Jesus, Ele não apenas entregou a sua vida, mas Ele sofreu por mim e por você. E o que nós temos feito com isso nos dias de hoje? O que nós temos feito com tudo isso, querido? Nós temos dado valor real àquilo a que Jesus tem para nossas vidas? Em Lucas capítulo 24, no verso 21, a palavra diz assim: e nós acreditávamos que fosse Ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Aqui a palavra fala sobre dois discípulos indo a caminho de Emaús, da cidade de Emaús, e a palavra do Senhor diz que Jesus vem ter com eles logo após a sua morte, e que Jesus fala com ele, conversa com eles, mas eles não entendem, eles não conseguem ver que é Jesus, até a hora do partir do pão na casa deles. Então muitos de nós às vezes não entendemos o que Jesus tem feito. Jesus está nos livrando, Jesus está nos abençoando, mas mesmo assim, nós estamos como os dois discípulos de Emaús, e dizendo assim: e nós acreditávamos que fosse Ele quem havia de trazer total redenção a Israel. E provavelmente muitos de nós, no nosso dia a dia, nós estamos, mas Jesus prometeu, Deus prometeu, e por que as coisas estão dessa forma? É as mesmas palavras, querido, é o mesmo sentido. E aqui diz mais ainda, bem assim: mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E talvez nós podemos estar, mas Deus prometeu há décadas atrás e até hoje não se cumpriu. Mas Deus falou lá quando eu era jovem e até hoje não se cumpriu. E quando eu faço dessa forma, eu estou como esses dois discípulos a caminho de Emaús, questionando Deus, questionando tudo aquilo que Ele fez. Homens que andaram com Jesus, que viram Jesus, que tocaram em Jesus. O que nós temos feito com essa presença do Senhor na nossa vida nos dias de hoje? Então, para aqueles que olharam naquele dia, muitos podem ter interpretado aquela cena como um fracasso para Jesus, como um fracasso, querido. Como você tem visto Jesus? Como que você tem olhado para Jesus? Você tem olhado para Jesus e dito: Senhor, tem valido a pena? Porque o Senhor entregou a sua vida por nós. E sabe, amado, se nós olharmos aqui, Jesus era o próprio Deus, a palavra do Senhor diz. A palavra de Deus diz que Ele se despiu de toda a sua glória, Ele se fez homem, desceu, habitou no meio de nós, e morreu de morte de cruz, sendo humilhado, escorraçado, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida em abundância. Nós temos que ter uma certeza, querido, no nosso coração, que a palavra do Senhor diz que eu não posso da minha boca sair palavras boas e más, não pode sair ações boas e ruins de mim. Não tem meio termo com Jesus Cristo, não tem meio termos com Deus. Ou sai algo bom, ou sai algo ruim da minha vida. Eu posso até errar em alguns momentos, mas eu tenho que entender que vai chegar um momento que eu tenho que tomar uma posição na minha vida, entender que no céu não entra de qualquer maneira, entra somente quando obedecemos ao Senhor. E sabe, amados, nós temos aqui algumas verdades, porque quando Jesus diz está consumado, no hebraico a palavra do Senhor quer dizer que Ele disse tetelestai. Essa pequena palavra tetelestai, Ele disse está consumado. Ele diz: Pai, eu estou pagando a dívida, a cédula que havia contra a vida do Denis, a cédula que havia contra a vida do Atos, tudo isso eu rasguei e estou pagando agora, Pai, na cruz, com o meu sangue vertido. E a palavra do Senhor diz que logo quando Ele disse tetelestai, está consumado, a palavra do Senhor diz que Ele entregou o Espírito dele a Deus, e Ele voltou novamente para estar com o Pai. Mas Ele desceu, querido, por mim e por você. E aqui eu paro um pouquinho
Eu quero ter um testemunho de um homem. No testemunho dele, ele estava sendo espancado. De tempo em tempo vinha um soldado e espancava ele. E os murros que o soldado dava era sempre debaixo do queixo. Por que debaixo do queixo, Ivoninho? Para quebrar os dentes. E o sangue juntava na boca daquele homem, e os dentes quebrados, só que ele não podia cuspir fora, ele tinha que engolir os dentes e o sangue. E isso é verdade, querido. E aquele homem, num certo momento, quando o soldado saiu de perto, ele clamou a Deus, disse: Senhor, Jesus, eu não aguento mais, tira minha vida, porque eu estou cansado, estou sofrendo. E Jesus disse para ele: filho, eu vou te mostrar o que eu senti na cruz. E quando Jesus acabou de falar com aquele homem, o soldado veio de lá para cá para espancá-lo novamente. E aquele homem diz no testemunho dele que o soldado parou e falou para ele: ei, não me olha assim não. Não me olha com esse olhar de amor não. E aquele homem conta no testemunho que aquele soldado caiu de joelhos. E aquele homem disse que só não abraçou aquele soldado porque ele estava amarrado. Porque o amor que ele sentiu por aquela vida foi tamanho, que aquele homem caiu aos pés dele dizendo: eu quero conhecer esse Deus, esse Jesus que tem na sua vida. Sabe por quê, querido? Porque Deus mostrou para ele, para aquele homem, o que Jesus sentiu na cruz. Jesus sentiu amor. É isso que Jesus estava dizendo para ele: olha, eu vou fazer você sentir o que eu senti, amor por vidas. Amor, querido, por vidas. Ei, eu quero dizer para você que ser crente, servir a Jesus Cristo, ser cristão, andar segundo os caminhos da palavra, não é um modismo, não é uma moda de roupa, não é um jeito que você se veste, que você pintou o seu cabelo, ou que você usa ou não barba. Não é isso não, querido. Ser cristão, seguir a Jesus Cristo vai muito além disso. Vai amar as outras vidas, é amar sim as outras vidas. É aquele bêbado que entra aqui, você corre lá e abraça ele e o beija, porque Jesus beijava os homens daquela época. E você acha que os homens daquela época andavam limpo, cheiroso como você está? Não andava não, querido. O sol era escaldante, lavava somente as partes íntimas e os pés e as mãos, andava fedendo. E Jesus fazia isso. E nós temos que tomar uma posição em Cristo. Nós temos que ver que Jesus quer fazer um avivamento, e não é lá fora, é aqui dentro da igreja. Mas para isso, querido, eu e você temos que andar em conformidade com aquilo que Deus está dizendo. J.B. Carvalho, um grande pastor, ele diz assim que na conversão dele, ele se converteu, numa igreja muito tradicional, e naquela época, ser crente era andar de cara feia e fechada. Às vezes alguém fala: nossa, irmão, você está com a cara muito feia, muito fechada, mas é porque eu sou feio mesmo, né? E o J.B. Carvalho diz que ele cresceu com aquela crença no coração, que ser crente, se você dentro da igreja conversasse com o irmão e sorrisse, o obreiro vinha de lá: e que não pode não, fique na posição de crente. E ser crente, querido, é ser alegre, é ver alegria em tudo. Levantou de manhã cedo, o pneu da moto está furado, se tiver moto, né? Muitos chegam lá, isso, Denis, glória a Deus pela moto. Muitos chegam ainda, brigam, discutem, xinga Deus. Ou se o pneu da moto não está furado, está chovendo, e reclamam. E isso já aconteceu com você inúmeras vezes. Inúmeras vezes, querido. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós só não estamos destituídos da glória, da graça de Deus, porque Jesus morreu por nós. Somente por isso. Porque você não é merecedor de nada, eu não sou merecedor de nada. A palavra do Senhor diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. E nessa noite eu quero falar sobre algumas verdades, tomar alguns minutos aqui nessa noite para considerar as verdades eternas reveladas na declaração que Jesus fez, que está consumado. Quais foram as verdades, as revelações que tem sobre essa palavra? Quando Jesus falou ela antes de entregar o Espírito a Deus e cair a sua cabeça e a sua vida se esvair. E a primeira verdade aqui, que é uma palavra de realização
quando Jesus diz está consumado. Porque nós devemos lembrar que isso não foi um plano B de Deus. Deus não tem plano B na sua vida. Deus só tem um plano, querido. Se você cair, se você deixar se levar pela circunstância, quando você voltar, você vai ter que seguir o mesmo plano que Deus tem para a sua vida. Deus não vai dar outra direção. Não existe plano B. A morte de Jesus já estava escrita desde a consumação dos séculos. Jesus era o cordeiro que viria e morreria por mim e por você. Era o cordeiro. E aí eu faço um paralelo entre quando João Batista olha e diz que Jesus é o cordeiro, com o paralelo de quando Abraão leva o seu filho lá para o Monte Moriá para sacrificá-lo. E a palavra do Senhor diz que o menino Isaac sobe: pai, onde está o cordeiro? E Abraão só fala: filho, olha, Deus proverá. Mal sabia Abraão, Isaac, que seria ele. Deus proverá. Sabe, querido, mas profeticamente, centenas de anos depois, lá na frente, por isso que é profético, Abraão responde. Eu sempre falo isso aqui. Abraão respondeu, João respondeu, João Batista. Profeticamente ele responde: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado só não vem sobre nós porque Jesus já morreu, querido. Mas você hoje tem uma escolha de errar ou viver certo. Errar ou viver certo. Você que já é maduro espiritualmente, você sabe que você não tem que receber mais papinhas, né? Papinha é para quem é novo convertido. Uma palavra, né, leve, suave, para que quando chegar o momento certo, ele aguente as pancadas da vida. Nós estamos aqui pregando um evangelho verdadeiro, querido. Você nunca viu um irmão dessa igreja subir aqui e pregar meias verdades, ou passar a mão na cabeça de alguém simplesmente por status, não. Nós subimos aqui para pregar um evangelho verdadeiro de Jesus, aquilo que Cristo nos ordena e nos manda segundo a sua palavra, e não é o meu querer, é o querer dele. Pelo meu querer eu queria estar no banco, ouvindo, recebendo de alguém. E muitas vezes muitos não recebem aquilo que Deus está dando na sua vida, aquilo que Deus está semeando no seu coração. Então abra o seu coração nessa noite. Larga de olhar para A e para B e achar que a vida é ruim para você. Olha para Jesus. Olha para o autor e consumador da minha e da sua fé, que as coisas vão mudar. Vou ficar rico, não vai não, querido. Você vai para o céu, que é algo muito mais valioso do que qualquer riqueza. Você vai para o céu. Ficar rico é circunstância. Aí vai de você, do seu desempenho, né, naquilo que você corre atrás. Então João Batista responde isso profeticamente: eis aí o Cordeiro de Deus. Eu até disse aqui na ministração passada, imagine João Batista olhando e vendo Jesus vindo, ele dentro do rio, e quando Jesus vem, aparece na praia. Imagina que visão que João Batista teve. Você acha que João Batista só viu um homem comum chegando ali? Não, querido, era algo profético, espiritual. Ele viu muito mais do que isso. Ele viu Deus vivo, encarnado em um homem, e que iria cumprir tudo verdadeiramente conforme a palavra de Deus diz. Ou você acha que Jesus nunca teve vontade de dizer bem assim: cara, eu quero viver as paixões desse mundo também? Jesus era homem, 100% homem também. Ele tinha vontades de homem, e ele só não as cumpria na vida dele, porque ele orava mesmo sendo Deus, e jejuava mesmo sendo Deus. E eu e você, que não somos nada, se nós não orarmos e não jejuarmos, o que você acha que acontece? Se o próprio Deus orava e jejuava, Ele próprio orava e jejuava. Então aqui eu vejo em estar consumado uma palavra de realização. E segunda verdade é uma palavra de antecipação. Por quê? Porque nós podemos aqui até dizermos, sem fazer alguma injustiça, que o texto, ao dizer que Jesus antecipou o fim do sofrimento, pouco registrados nas escrituras o sofrimento dele, como eu já disse, sabemos que ele levou
a nossa tristeza, as nossas angústias. Por que que você anda abatido? Por que que você anda triste às vezes, e vamos se dizer cabisbaixo? Às vezes, querido, passamos por algumas situações da nossa vida que nós não compreendemos, nós não conseguimos entender, e que se nós deixarmos levarmos sobre a nossa natureza física, nós erramos, nós pecamos, nós saímos da presença de Deus, porque não conseguimos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ah, mas o irmão é tão bom, o irmão é crente há muito tempo, e isso está acontecendo na vida dele. Acontece, querido, acontece, sabe por quê? Porque nós somos testados todos os dias, amados, porque o céu não é brincadeira. Então nós temos que ter essa posição em Cristo, chamar o pecador ao arrependimento, e Jesus veio fazer isso. O interessante é que Jesus, ele ia até as pessoas, não é as pessoas que iam até Jesus. Mas aqui também eu entendo que até a pessoa se converter, Jesus vai atrás dele. Mas o dia que aquele homem e aquela mulher tomam uma decisão por Cristo, é papel dele vir na direção de Cristo todos os dias, porque daí ele segue a Jesus. Quando Jesus chega para Pedro e diz: olha, vem Pedro, que hoje chega de pescar peixes, vou te tornar pescador de homens. A partir desse momento, e o que Jesus diz para ele? Vem e segue-me. Porque Jesus foi até ele para mudar a vida dele, e quando Jesus toca na vida dele, há uma mudança, e a partir daquele momento, Jesus não vai mais atrás dele, mas ele vai atrás de Jesus. Nós estamos indo atrás de Jesus, seguindo aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Nós temos direcionado a nossa vida totalmente para Cristo? Então nessa segunda verdade aqui, Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Na versão, essa é a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel. Na versão King James diz assim: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser, sobre ele. E aqui diz mais: sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Ferido e torturado. E Jesus foi tão humilhado, querido, que nós sabemos que Ele levou todas as nossas tristezas, mas a palavra do Senhor também diz que Ele também entregou a sua face para que a sua barba fosse arrancada. E você sabe o que era para um homem daquela época como Jesus arrancar a barba dele? Você sabe o que era? Era um dos maiores humilhações que um homem podia sofrer. Se você for lá nos livros históricos, ler o pano de fundo, você vai entender isso, que para Jesus, para um homem da linhagem de Jesus, daquela época, arrancar as suas barbas era humilhante. E aqui em Isaías capítulo 50, no verso 6 diz, na versão King James: ofereci as minhas costas ao que me feriram, e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Se você olhar Isaías 48, fala sobre a palavra de Deus sobre Israel. Já em Isaías 49 fala sobre o servo de Deus, que é a luz do mundo. E lá em Isaías 50 fala sobre o sofrimento do servo de Deus. E aqui, querido, está se referindo a Jesus Cristo. Isso é profecia para se cumprir no tempo de Jesus, no tempo da sua morte. Então aqui você consegue entender o tanto que Jesus foi humilhado, o tanto que Jesus foi humilhado. E só para você entender, tinha um rei chamado Naás, que ele era rei dos Amonitas. E a palavra de Deus diz que esse Naás, ele falece, e seu filho Anum sobe ao trono. E a palavra do Senhor diz que Davi manda os seus servos irem até Naum e prestar condolências.
Mas os príncipes de Naum vão no ouvido de Naum e diz: olha, esses camaradas estão vindo aqui simplesmente para espiar o seu reino, para tomar o seu reino, porque Davi quer tomar o seu reino. E a palavra do Senhor diz que Anum ele ouve os seus príncipes, e ele pega aqueles servos de Davi, raspam a metade das suas barbas e rasgam as suas vestes até nas nádegas, e diz: olha, vai embora. E Davi fica sabendo disso, e manda os seus soldados ir até o encontro daqueles homens, servos de Davi, e diz: olha, fala para eles que eles fiquem em Jericó, até que as suas barbas cresçam, e eles possam voltar para cá, para que eles não voltem o quê? Envergonhados. Então, querido, muitas vezes Deus está falando no nosso coração, mas nós estamos ouvindo as palavras dos outros, que querem apenas tirar a nossa vida do caminho de Deus. E não se engane, querido, porque às vezes você está cultivando algumas amizades, a qual o único intuito é te deixar prostrado no mundo lá fora, é te deixar jogado, é te deixar envergonhado, com as roupas rasgadas até nas nádegas, e sem barba. E aqui eu digo profeticamente, dentro da palavra, trazendo para o contexto, agora eu estou dizendo: envergonhado. Envergonhado. A palavra do Senhor diz que aquele que tiver vergonha de confessá-lo aqui na terra, ele não confessará perante o Pai. Então cuidado com as suas decisões, cuidado com as suas amizades, cuidado com o que você tem feito ao oculto, porque aquele que andou na fornalha, que estava na cova e ressuscitou ao terceiro dia, ele vê o profundo e o íntimo do seu coração. Ele vê. A palavra do Senhor diz que nós não seremos pegos por inocente, de forma alguma, e que tudo aquilo que nós fazemos hoje, quer seja bom ou quer seja mal, Ele revelará amanhã. Será revelado, querido. Nem que seja no último dia, lá perante o Pai, será revelado. E a terceira verdade dessa palavra de está consumado é uma palavra de expiação. Quando Jesus clamou está consumado, Ele revelou muito sobre a salvação, porque a palavra tetelestai aqui significa, literalmente terminar, completar, tudo com êxito. Um copeiro de um rei, quando terminava os seus afazeres, ele chegava para o rei e dizia: tetelestai, está tudo 100%. Quando o sacerdote ia olhar o bezerro para ser imolado, sacrificado, ele olhava se não tinha uma mancha, se não tinha nenhuma mácula, nenhum defeito, ele chegava para o sacerdote e dizia: olha, tetelestai, está tudo 100%, pode fazer. E quando Jesus clamou em alta voz: está consumado, ele disse: Pai, tudo que o Senhor me deu para fazer até aqui, eu fiz de maneira esplendorosa. Sabe, querido, você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor. Você pode bater palma, você pode gritar se quiser, você pode dar aleluia. O que você não pode é quando uma palavra confirmar no seu coração, ficar com a sua boca fechada. Não faça isso. Mostre para Jesus o amor que você tem. E essa palavra de expiação, cara, queridos, serve para nós hoje, para nós olharmos para Jesus e ter esse amor infinito nas nossas vidas. Quando eu vi o testemunho daquele homem que tinha que engolir os seus próprios dentes e sangue, e que Jesus disse para ele: eu vou mostrar para você o que eu senti na cruz. Jesus estava dizendo: eu só senti amor, meu filho, por vidas, por aquelas vidas que iam se perder. Você, quando olha para alguém, você sente amor? Você se comove pelaquela vida? Você olha e diz: Senhor, olha, verdadeiramente, eu era dessa forma, mas o Senhor morreu por mim, e hoje eu posso amar as vidas, porque um dia o Senhor me amou primeiro. Você acha que você amou Jesus primeiro, querido? De forma alguma. O amor dele que te tocou primeiramente, para depois você o amá-lo, para depois você saber
retribuir o que Deus fez por você. E uma quarta verdade é uma palavra de autoridade. Autoridade. Nós não podemos esquecer o motivo de tudo isso. Jesus não veio para verificar o homem, ou verificar os corações dos homens, não. Jesus veio trazer redenção para todo pecador que habitava na face da terra. Vaninho, por que muitos se perdem e vão para o inferno? Porque a escolha é dele, querido. A escolha é dele. A escolha é só dele, de servir ou não a Jesus Cristo. Você pode servir, você pode hoje, talvez você está aqui, talvez você ainda não aceitou Jesus, ou talvez você ainda está com aquele um pé lá e outro cá. Eu quero te dizer que você hoje pode tomar uma decisão. E você pode servir aos deuses ou a Deus. Você pode ter só um Senhor. Ou você pode levantar a sua mão, dar glória a Deus, aleluia, e dizer: hoje eu e minha casa, eu sei qual é a posição que eu tenho. Nós serviremos somente ao Senhor, somente a Jesus Cristo. Nós temos que tomar essa posição na nossa vida. Então aqui, Romanos capítulo 3, no verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, porque através de um homem o pecado entrou no mundo, e a separação houve, e através de um homem também houve expiação de pecados, e nós podemos ter acesso ao Pai novamente. Tudo, querido, é profético. Cabe a você buscar entender aquilo que Deus está falando nesse livro tão pequeno que você carrega na palma da sua mão. Ou hoje se tornou mais fácil, você carrega dentro de um celular. O que não pode é você dizer que está inocente do que está acontecendo ao seu redor. Você não está, nem eu. Eu posso pecar, eu posso errar, mas não ache que eu vou chegar perante a Deus e vou dizer: Senhor, eu não sabia disso. E Deus vai dizer: você sabia, meu filho. Você sabia de tudo o que você fez era errado. Ou você, pelo menos eu, quando eu estava fazendo algo errado, eu sentia no meu coração que era errado. E você acha que eu sentia porque eu era tão santo? Não, é porque o Espírito de Deus toca nas nossas vidas e nos mostra o caminho que nós temos que trilhar e percorrer. Então ele veio para nos reconciliar com o Pai, porque todos nascem em pecado e precisam da salvação, mas Jesus veio para fornecer a nossa redenção para com o Pai. Hoje você é remido, lavado pelo sangue de Jesus, e você não pode mais tornar a rolar na mesma lama que você rolava. Você tem que viver limpo, nos trilhos do Senhor, no caminho daquilo que Ele tem. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,18, diz assim: portanto assim, como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Por que não todos? Por que muitos? Porque nem todos aceitam Jesus, queridos. Nem todos querem Ele. Acha que o mundo é bom. Verso 20: a lei foi instituída para que a transgressão fosse resultada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar, ou seja, consentir, dar poder, vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde a queda do homem, querido, Satanás, ele tem investido todas as suas forças para tirar toda e qualquer vida dos caminhos do Senhor,
para que perda a eternidade em Cristo Jesus, desde a queda do homem. 2 Coríntios 5,18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Você é reconciliado com Deus, querido. E talvez você pode dizer: Ivone, mas será que Deus me perdoou? A partir do momento que você abre o seu coração, entrega os seus caminhos e diz: Senhor, eu sou pecador, e se arrepende, você é perdoado. Sabe, querido, a palavra do Senhor diz que um pastor tinha 100 ovelhas e uma só se perdeu. Ele deixa as 99 e vai sair em busca daquela que estava perdida. E a palavra de Deus diz que quando ele acha aquela ovelha, ele a coloca nos ombros e traz para sua casa. E ele chama os seus amigos e vizinhos para festejar com ele, porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Ele não veio para aquele que acha que a sua própria justiça justifica a si mesmo, não. Ele veio para aquele que olha para Jesus e diz: eu pequei, eu errei, eu estou com a perna quebrada, estou aqui jogado, mas eu me arrependo, Pai. Toma a minha vida nas tuas mãos. Mais uma vez, Jesus morreria, querido, mas 1000 vezes se fosse necessário pela sua vida. E às vezes você acha que você não é nada, e às vezes você acha que Deus não liga mais para a sua vida. Eu quero dizer que Ele se importa sim, somente com uma vida, porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A festa no céu. A sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Por isso que Jesus morreu por você. Por isso que Jesus entregou a vida por você, querido. Entregou a vida por você. A palavra do Senhor diz que tinha 2 homens ao lado de Jesus, mas aqueles homens eles eram culpados, porque eles tinham crimes sobre as suas costas. Mas Jesus, Ele por si próprio disse: eu vou tomar toda a sua dor, toda a sua enfermidade, lança aqui nas minhas costas, porque além de ser açoitado, de arrancarem as minhas barbas e fazer tantas outras crueldades comigo, além de eu carregar a cruz, eu serei pregado, eu serei furado, por amor a você, por amor à sua vida, por amor, sabe, aquele marido que está nos bares, na prostituição da vida fora, por aquele filho que está preso, por aquele filho que se droga. Nós temos que ter amor pelas vidas, é se compadecer do outro, é saber que o irmão está passando uma dificuldade. Eu vou lá orar. Irmão, eu vim aqui, não posso fazer nada, mas eu posso dobrar o meu joelho e orar por você, porque Deus vai trazer graça na sua vida, porque Deus vai trazer cura dentro do seu lar, porque Deus vai libertar no momento certo aquele que está cativo da sua família. É isso que Deus, é isso que Jesus, é para isso que Ele morreu, querido, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E não só eu e a minha casa, não, querido, é a sua também, é a sua casa. A sua casa tem que ser livre, tem que ser liberta. Os seus filhos têm que crescer na presença de Deus. O seu esposo tem que estar dentro da sua casa. A sua esposa tem que estar dentro do seu lar. Tudo tem que estar bem. Os dias maus virão, as dificuldades virão, mas ei, eu olho para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. Davi diz, porque o meu socorro ele vem do Senhor, querido. O seu socorro, o meu socorro vem das Escrituras, daquele que através do firmamento e da ordem de Deus cumpriu todas as ordenanças. Porque quando Jesus disse, olha, que tudo havia de ser feito, esse,
ao qual a palavra de Deus diz que Ele morreu por mim e por você. Foi através dele que se cumpriu todas as coisas, porque sem Ele, eu e você, nada podemos fazer, e sem Ele também, Jesus Cristo, nada poderia ter sido feito, nada. Você consegue entender o poder que Jesus tem sobre a sua vida? Colossenses capítulo 2, no verso 14 diz: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenança, e que nos era contrária. Ele removeu completamente, pregando-a na cruz. A versão Almeida Corrigida Fiel diz que, havendo riscado a cédula que era contra nós. Quando Jesus entregou a sua vida, Ele cravou na cruz toda a dívida que você tinha. Você pode glorificar a Deus por isso, querido? Toda a dívida foi paga, toda a enfermidade foi levada, toda a tristeza foi arrancada, toda a síndrome de pânico, falta de ar, foi arrancada da sua vida. Ivone, mas aconteceu tantas coisas na minha vida, porque você tomou decisões erradas, querido. Quando você toma decisão, você abre a porta, e o inimigo entra na sua vida, e esfacela tudo que tem que esfacelar. E quando Jesus vem na sua vida, Ele muda as coisas de lugar, mas Ele não muda para bagunçar, Ele muda para restaurar a sua vida, a sua saúde. Ivone, mas eu estou enfermo, estou devendo. Então você vai trabalhar para pagar as suas dívidas. Ivone, eu estou enfermo, você vai orar. Ivone, e se eu não for curado? Você vai dar glória a Deus, porque se você partir, quando os seus olhos se abrirem, você verá a face do leão da tribo de Judá, a face dele, querido. Que eu creio que não há nada melhor do que ver a face de Jesus e viver na presença dele todos os dias. Deus tem sido bom com você? Com quem Deus aqui tem sido bom? Então aplauda Jesus nesse momento. Sabe, querido, o que nós fazemos é tão pouco para Jesus, tão pouco. Se nós formos olhar na nossa vida, nós não temos feito nada para Jesus, nada. Quantas vidas eu e você ganhamos esse ano? Quantos nós tiramos das mãos de Satanás e trouxemos ele para a presença de Deus? Quantas vidas você chegou e abraçou e disse: olha, eu tenho algo para dizer para você, Jesus te ama. E há mais de 2000 anos, Ele entregou a vida dele por você, morreu por você. Você sabia? Você sabia que Ele pode tirar você do meio dessa angústia, desse sofrimento, dessa vida de mazela a qual você tem vivido? E se a pessoa lhe perguntar: o que eu tenho que fazer? Só vai dizer bem assim: olha, você só tem que dizer que só Ele é o Deus da sua vida, que só Ele tem as rédeas da direção da sua vida, que as coisas vão mudar, o seu pensamento será outro. Sabe por que seus pensamentos serão outro? Porque a palavra do Senhor diz: sede renovados pela renovação do vosso entendimento, por aquilo que você lê nas Escrituras, por aquilo que você aprende todos os dias. E a quinta verdade é uma palavra de admiração, porque quando Jesus diz está consumado, essa não foi uma declaração de apreensão ou animosidade de Jesus, não. Jesus sabia que Ele havia sido enviado para a terra para cumprir a vontade de Deus, e teve o prazer de agradar ao seu Pai. João 5,36 diz: todavia eu tenho um testemunho
Jesus dizendo, maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para consumar e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. João 17, no verso 4 diz, eu te glorifico na terra, Jesus dizendo, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, Jesus já estava com a incumbência de descer aqui, morrer por nós. Ai, Vani, mas Adão pecou e Deus teve que mudar o curso. Deus não muda curso de nada não, querido. A direção dele é uma só, a palavra dele é uma só. Se ele disser, acontece. Se ele ficar calado, espere a resposta. E se ele disser, você tem que ir, porque se você ficar parado, as coisas não acontecerão na sua vida, não acontecerão. Às vezes nós reclamamos tanto, não é verdade? Tanto. Lembra de José? Quantos anos José ficou preso? Esperando ali alguém se lembrar dele. E eu tenho certeza que José nunca disse, Senhor, o Senhor me esqueceu? Não. Ele apenas ouviu falar de Deus. Foi para uma terra onde adoravam deuses. Então, querido, aqui mostra que as amizades não te levam para o mau caminho. O que te leva para o mau caminho é você mesmo. É você que olha para as paixões do mundo. É você que deixa se levar por aquilo que a sua carne quer. Porque José teve todos os motivos. Se eu fosse dizer aqui hoje, se eu pudesse confirmar, eu diria que José teve todos os motivos para olhar para Deus e dizer, o Senhor me abandonou. Mas ele não disse isso. Ele esperou firmemente nas promessas que Deus tinha sobre a vida dele, e alcançou a misericórdia de Deus sobre a vida dele, e se tornou o segundo maior. Por que eu e você não podemos tornar o segundo maior naquilo que Deus tem para a nossa vida? Ou até o primeiro? Então as decisões cabem a mim. E nós fomos chamados, querido, para uma obra. Eu e você. Jesus teve a obra dele, e você também tem a sua. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2,21, para essa obras fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Qual é a obra que você tem? Seguir os passos de Jesus, seguir os caminhos que ele caminhou. E a Bíblia diz que Jesus diz que nós faríamos obras iguais e até o quê? Maiores que a dele. Maiores que a dele. Então nós podemos sim alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Será que nós podemos chegar no nosso final, da minha e da sua vida, e dizer tetelestai, e dizer, Senhor, está consumado, tudo aquilo que o Senhor disse, falou sobre mim, se cumpriu, tudo aquilo que o Senhor me pediu, eu cumpri, está consumado com excelência, como Jesus disse? Será que quando nós chegarmos lá no final, nós podemos dizer o que está em 2 Timóteo 4,7? Coloca aqui 2 Timóteo 4,7 para nós, na versão King James. Quando chegar o final da sua vida, você vai poder repetir essas palavras: combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Será que nós vamos poder dizer isso? Eu, quando me for, quero ter uma morte tranquila, poder dizer, Senhor, eu posso até estar com medo, mas eu sei para onde eu vou, porque eu sei que o sangue do Senhor me comprou, e nenhum dos pequeninos, a palavra do Senhor diz, que se perderá, porque já foi comprado pelo sangue dele. Então é isso que nós temos que guardar no nosso coração, é isso que nós temos que entender. E aqui o apóstolo Paulo,
usa a mesma palavra grega que Jesus usou quando pendurado na cruz. Será que nós seremos capazes de repetir aquela frase ali? Dizer que tudo está consumado, que verdadeiramente nós vencemos, e não vencemos porque somos bons, ou porque somos melhores, ou porque somos santos. Não, querido, vencemos porque Jesus já venceu por nós. Ivoninho, está difícil, mas Jesus já venceu por você, querido. Ivoninho, eu não estou conseguindo fazer isso, mas Jesus já fez por você, querido. Cabe a você tomar posse da palavra de Deus na sua vida nessa noite. Cabe a você entender qual o propósito que Ele tem para a sua vida nessa noite. E às vezes Jesus tem batido na porta do seu coração e pedido algo a mais de você, e você não tem entregado. Às vezes é um tempo a mais na obra, às vezes é aquela pessoa que você olha no meio das rodas de amizade, mas você diz, não, eu quero manter o meu status, então eu não vou dizer nada. E por causa disso, Jesus dizendo no seu coração, vai lá, filho, fala do meu amor, porque você tem amizade com Ele. Vai lá, fala do meu amor, fala que eu morri por Ele. Pode ir lá, filho, que se você disser isso para Ele, Ele vai me aceitar no coração dele, e a vida dele será salva, e você vai poder andar com Ele também, nas ruas de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Ali não tem morte, não tem choro, não tem ranger de dentes. Tudo é vida e tudo é paz na presença de Deus. Atos, capítulo 2, verso 39, diz assim: porquanto a promessa pertence a vós, a quem? A todos nós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, aos seus filhos, a sua família, a sua descendência. E diz mais, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se você está aqui nessa noite, se você nos ouve, quero te dizer que isso é para você, que Ele já te chamou, que você pode fazer parte disso. Se há necessidade na sua vida, por que não trazê-la a Jesus Cristo? Por que não colocar na presença de Deus? Larga de querer resolver as coisas por suas próprias vontades. Entregue-se a Jesus, coloque Deus na direção de tudo na sua vida. Que Deus quer mudar a sua vida, mas para isso você tem que ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Quero que você se coloque de pé, porque esse relacionamento íntimo e profundo com Ele pode começar agora. Talvez você tenha dito, Senhor, eu fui tão sujo, eu estou tão sujo, que o Senhor não consegue mais me limpar. Ei, consegue sim, querido. Não há pecado neste mundo, não há nada neste mundo que Deus não pode mudar. Ele criou todas as coisas. A palavra do Senhor diz que aonde você estiver, Ele está. Se for nas profundezas do mar, Ele está. Se for no mais longe que o universo tem, o lugar mais longe, Ele está. A palavra do Senhor diz que Ele está em todos os lugares. Ele sabe e conhece o seu coração. E nessa noite, às vezes você está aqui, querido, e você entendeu a palavra de Deus, e você diz, olha, Ivoninho, eu nunca me entreguei a Jesus, e hoje eu quero me entregar. Então hoje é o momento, querido. Você não precisa nem vir aqui na frente, porque às vezes você se sente constrangido. Não, você pode só levantar a mão, e nós vamos orar pela sua vida. E às vezes também você diz, olha, Ivoninho, eu estou desviado da presença de Deus, né? Me afastei, aí eu tenho muita vergonha. Não, querido, hoje também é dia de você novamente fazer parte dessa família de Cristo, de ter o seu nome novamente escrito no livro da vida.
Jesus tem algo para a sua vida, querido, nessa noite. E Ele já está aqui. E Ele quer moldar a sua vida nessa noite. Pai de amor e de graça, nós rendemos, Pai, toda a honra e toda a glória ao Teu nome. Sabemos, Pai, que a Tua palavra se cumpriu, que toda a palavra de Deus se cumpriu até aqui, até nesse momento, Pai, de agora. Todas as palavras se confirmaram. Nós sabemos também, Pai, que talvez não estaremos aqui para ver as outras se cumprirem, porque talvez o Senhor nos recolha para a Tua presença. Mas enquanto estivermos aqui, Pai, nós sabemos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Então visita-nos, Pai, nessa noite. Toca no nosso coração, toca na nossa vida, toca no mais profundo e íntimo. Nós sabemos, Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Toda doença foi levada pelo Senhor. Todo castigo que estava sobre nós, toda cédula, toda risca, toda cédula, tudo aquilo que havia contra a nossa vida, o Senhor pagou na cruz do Calvário. Ele te visita nesse momento, querido. Abra o seu coração. Ei, fala com Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir, nem que seja o seu gemido. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Aleluia, Ele quer fazer algo novo na sua vida nessa noite, querido. Ele quer mudar a sua história. Ele quer dar um novo direcionamento para você. Viva esse novo de Deus. Viva esse novo do Senhor na sua vida. Desce, Espírito Santo, desce sobre nós. Desce sobre o teu povo. Desce sobre a tua igreja. Incendeia, Pai. Incendeia os nossos corações nessa noite. Oh!